Olá, meus queridos amigos e amigas, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Hebraico Bíblico Fácil. Que bom que você chegou até aqui, mas deixa eu te dizer, se você está chegando aqui pela primeira vez e já veio para essa aula, volte, vá na playlist do meu canal, Fala Sério Pastor, e aí você vai procurar a playlist lá, Hebraico Bíblico Fácil, e aí você vai para as aulas iniciais, porque senão você não vai compreender, tá? Não adianta tentar pegar o bonde andando. Volte nas aulas iniciais, quando a gente fala da estrutura da língua, quando a gente fala ali do alfabeto, as letras finais, as guturais. E aí agora nós vamos continuar na aula de hoje e vamos falar sobre vogais. Mas se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de quando vai chegar aí os nossos próximos vídeos. E indique para os seus amigos, para que eles também sejam abençoados e aprendam o hebraico bíblico, assim como você, tá bom? Vamos então à nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as vogais. Eu já li algumas palavras nas aulas anteriores, fiz menção de algumas vogais, mas ainda não apresentei para vocês as vogais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos na língua hebraica em torno de 12 vogais, semivogais também. Puxa, eu pensei que era A, E, I, O, U, igual no português. Pois é, no hebraico nós temos mais letras do que no português no que diz respeito às vogais. Por quê? Porque os maçoretas, eles dividiram as vogais em longas, breves e semivogais também. Então, vamos logo à nossa aula de hoje. Deixa eu apresentar primeiro para vocês as nossas vogais longas. Quais são as vogais longas? Kametz é a nossa primeira letra, é como se fosse o nosso A. Essas letras aqui, via de regra, elas vão aparecer embaixo das consoantes. Algumas vão aparecer ao lado e uma vai aparecer acima, mas eu vou explicar para vocês detalhadamente cada uma, tá? Então você tem aqui o kametz, ele vai aparecer embaixo da letra. Você tem aqui o tserê, ele também aparece embaixo, é o nosso E, tá? Então, kametz, tserê, tá? Tserê yod é um tserê. Aqui em cima, imagine que aqui tem uma letra, aqui então tem o iod. A junção do tserê com o iod forma uma letra só, chamada tserê yod, tá certo? Aí você tem o hirek yod, que é o nosso I, tá certo? É a junção do yod com o hirek. Aí você tem uma outra letra que é chamada holen, é um pontinho em cima da consoante, esta aparece em cima, tá? Então dentro das vogais longas nós temos o holen, que é o O. E aí você tem a junção do vav com holen. Quando o holen aparece em cima do vav, eles formam uma letra só, chamada holen vav, que é O também. Quando é que usa um ou outro? Como eu já disse, nós não vamos escrever textos em hebraico. O que você vai precisar é identificar no texto escrito do Antigo Testamento, da sua Bíblia hebraica, então, quando é holen vav, mas você não vai escrever, tá certo? Então você precisa saber que aquilo ali é um holen ou que é um holen vav, tá? Até porque, no hebraico moderno, você não escreve o holen, porque eles não usam as vogais, tá bom? E aí você tem o shurek, não é Shrek, tá? Não confunda com o filme. Aqui é shurek. Ele é um vav com um pontinho dentro. Esse pontinho aqui não é o dagesh, que a gente vai ver em aulas posteriores. É um shurek. Quando junta o pontinho dentro do vav, você tem o som de U. Então, vogais longas, kametz, tserê, tserê yod, hirek yod, holen, holen vav e shurek, tá bom? Vamos para as vogais breves? Então, vogais breves agora. Acompanhe comigo. Um tracinho embaixo, patá. Tem um som de A. 3 pontinhos embaixo da consoante, é chamada segol, é o nosso som de E. Só um pontinho embaixo é hirek. Perceba, aqui é hirek yod. É a junção dos dois, aí é uma vogal longa. Mas se tiver o hirek sozinho, só o pontinho, é uma vogal breve, tem um som de I. E aqui você tem o kametz hatuf, tem um som de O. Pastor, qual é a diferença do kametz hatuf para o kametz? Quando é que eu sei que é A ou quando é que eu sei que é O? Essa é uma aula que eu vou dar mais à frente, não vai ser hoje, então você tem que continuar acompanhando o meu canal para você saber se você vai ler
Mactal ou moctal, como é que eu vou saber se é O ou se é A? Tá? Isso aí tem que ver com tonicidade silábica. E a gente vai dar esta aula mais à frente, tá bom? Mas por enquanto você sabe que existem duas letras que se escrevem exatamente iguais e na mesma posição, embaixo da consoante, mas uma vai ter o som de O e a outra vai ter o som de A. E isso você só vai saber quando você entender a tonicidade silábica. Mas na língua portuguesa nós temos esse fenômeno também. Quando é que você sabe que o X vai ter o som de xi, você vai ler táxi ou você vai ler taxi? Então quando é que você sabe que vai ter o som de xi ou xi? Pelo contexto, quando você já conhece a língua, você sabe. No hebraico, eu vou dar alguns macetes para você saber quando vai ser O ou quando A, tá bom? Mas não é na aula de hoje não, tá certo? E o kibbutz? Kibbutz são esses três pontinhos aqui que aparecem embaixo da consoante. Então, quando você vira esses três pontinhos, já sabe, é o som de U. Então, U, vogal breve, é escrito assim, com esses três pontinhos assim. Segol, assim, tá certo? O kibbutz, assim. Muito bem. E aí nós temos as semivogais. Que fique claro para você, semivogal não é vogal, tá? Vogais são essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vogais. Elas são divididas em longas e breves. Mas nós temos semivogais. Quais são as semivogais? Shevá, que no início, ou às vezes, quando você tem duas consoantes com Shevá, um vai ser audível, ele às vezes é inaudível. Mas quando é audível, ele tem um som de E. Aí você tem o Hatef Kametz, que é um Shevá com um Kametz ao lado, e vai ser o som de O. Você vai ter o Hatef Segol, que é o Shevá, tá vendo? Shevá, os dois pontinhos, com mais os três, olha, do Segol. Então você pronuncia Hatef Segol. Alguns falam Shevá Segol, tá? Tem um som de E. E você tem o Hatef Patá, que é formado com o Shevá, tá? E um Patá, a vogal breve aqui, tá vendo? Então, Hatef Patá. Não confunda isso aqui com A. Hatef Kametz. Não é este Kametz que está falando. É este daqui, olha. Então, você não vai falar Hatef Kametz Hatuf. Não. Hatef Kametz, que é uma referência ao Kametz Hatuf, o som de O. Porque o som de A, na semivogal, já é produzido aqui, com Hatef Patá. Tá bom? Então, estas são as semivogais e as vogais. Agora eu vou apresentar alguns exemplos para vocês, para que fique bem simples e fácil a sua compreensão. Como é que estas letras aparecem no texto, tá? Eu escolhi uma consoante, a consoante Tav, que é o som de T, e vou colocar as vogais e semivogais embaixo para que você veja como é a pronúncia. Olha só, você tem o Tav com o Kametz, Tá. Tá vendo como é simples? Tá. Então, Tav com Tsere, T, que é o som de E. Olha só. Eu já deixei as bolinhas aqui riscadas para que vocês entendam que formam uma letra só. Tav com Tsere e Yod é uma letra só, tá, gente? Isso aqui agora é uma letra só. É o Tsere junto com o Yod. Você vai ler do mesmo jeito. Té. O Tav com Hirek e Yod vai ser lido como? Ti. Ti. E aqui a gente está nas longas, tá? Depois nós temos o Tav com Rolen. Olha onde ele aparece. No finalzinho da nossa consoante em cima. E você vai ler como? To. E se você tiver um Rolen Vav, aqui tudo é uma letra. Olha, isso aqui é uma letra sozinho. Como é que você lê? To também, tá certo? A junção do Vav com Rolen, então você vai ler como se fosse uma letra só. Essa aqui é a chamada Rolen Vav, tá bom? E agora nós temos o Shurek, que nós temos aqui o Vav com um pontinho dentro. E como é que nós lemos? Tu. Tu, percebeu? E é assim que você vai ler. Se tivesse um Shim com um Shurek, Shu. E se tivesse um Samer com um Shurek, Su. E se tivesse um P com um Shurek, Pu. E por aí vai. Você vai perceber que a consoante, o som dela junto com a vogal é muito simples, porque é como na língua portuguesa, M com A, Ma. Não tem segredo, tá bom? Ler o hebraico não é difícil, tá certo? Às vezes é mais difícil você compreender, traduzir, mas ler não é difícil, tá bom? Agora vamos às vogais breves. Vamos ver aqui com o mesmo exemplo, não é? Eu tenho Tav e um Patá embaixo. Então como é que eu vou ler? Tá. Eu tenho Tav com um
Segol embaixo. Olha as três aqui. Segol. Como é que eu leio? Té. Simples, não é? Se eu tiver um tav com um hirek embaixo, que é um pontinho só, não é o hirek yod, é o hirek, como é que eu vou ler? Ti. E se eu tiver um tav com um kametz hatuf, como é que eu vou ler? To. Pastor, ainda não sei como é esse kametz hatuf. Calma, fique tranquilo. Nas próximas aulas nós vamos explicar tudo isso aí para vocês, tá? E agora, o kibbutz. Olha só, os três pontinhos embaixo. T, que é o tav. Com o kibbutz, como é que você vai ler? Tu. Percebeu como é simples? Vamos às semivogais para a gente ver com o mesmo exemplo aqui? Então você tem o tav com o shevá, que é uma semivogal. Té. Tá? Quando ele é audível, ele vai ter o som de E. Mas aí você tem aqui o hatef kametz. Hatef kametz tem som de quê? De O. Então como é que você lê? To. E aí você tem a próxima, que é o tav mais um hatef segol. Como é que você lê? Té. E na próxima nós temos o tav com o hatef patá. E como é que eu vou ler o hatef patá? Tá. Tá. Ok? Percebeu? É simples de você ler. Você só precisa decorar. Então, pegue o seu caderno aí, anote todas as vogais, todas as semivogais, volte o vídeo, dê pausa, vá copiando bem direitinho cada uma das vogais e semivogais, decore elas para que você possa fazer uma boa leitura do texto hebraico, tá bom? Olá amigos, tudo bem? Mais uma aplicação aqui de princípios relacionados ao texto hebraico, ao aprendizado que vocês estão tendo com o pastor Eleazar sobre a língua hebraica, a Lashon Kodesh, língua santa, meu amigo. Se você não sabe o que é a língua santa, você está sem futuro, hein? É bom começar a saber. O hebraico é a língua falada ali nos tempos de Israel, falada em Israel até hoje, mas utilizada por Deus para transmitir a sua palavra. E o que você está aprendendo é exatamente isso. Amigos, hoje nós vamos falar de dois temas rapidamente aqui, que são as vogais hebraicas, vogais e semivogais. Nós temos as vogais. O hebraico você já aprendeu, não tinha vogais, mas aí os maçoretas, uns grandes brothers, para ajudar a gente a entender o hebraico, a conseguir ler, saber como ler. Claro, existem regras de vocalização que nos auxiliam a quem estuda o hebraico aprofundadamente, a ler inclusive sem vogais, sem os pontos. Mas precisa dos pontos para aqueles que estão iniciando. E esses pontinhos, você está vendo aí na tela, são as vogais, ou melhor, sinais maçoréticos, que representam sons vocálicos. Uau, ficou difícil, hein? E aí você não tem apenas as nossas vogais, o A, E, I, O, U, A5. Tem não, tem mais. Para piorar a situação, queridos, ainda tem o seguinte, tem as chamadas letras, as meia letras, hatef, que utilizam uma outra letrinha mais complicadinha, que é um shevá, são dois pontinhos, você está vendo aí na tela os dois pontinhos, que em uma situação ela é pronunciada, em outras não. Quando ela está no final da sílaba, ela não é pronunciada, quando ela está no início da sílaba, ela é pronunciada para facilitar, porque tem outras regras aí que são mais complicadas, é melhor deixar esse negócio para lá por enquanto, tá bom? Então, esquece isso daí, assim, se estiver no início da sílaba, ela é pronunciada, se ela estiver no final, ela não é pronunciada. Beleza? Se tiver dois, um depois do outro, o primeiro é pronunciado, o segundo não é. Ficou simples. Esquece aí um monte de regra que tem na gramática por enquanto. Depois, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Além disso, então, elas juntam com algumas letras e elas criam as chamadas letras hatef, que são utilizadas nas guturais. Os maçoretas, e aí é quando entra o impacto dessas letras na exegese. As letras, algumas vezes, o que está escrito no texto não é como deve ser lido. Hein? É exatamente assim. Não deve ser lido como está no texto. Então, por exemplo, existem expressões, duas expressões são chamadas ketiv e querer, que quando você está lendo é o ketiv, e quando você está lendo e encontra um asteriscozinho do lado da palavra hebraica no texto hebraico, ou um círculo, ali indica que você deve olhar na margem, e ali na margem está um kof, que diz, é a palavra querer, ou querer, que quer dizer leia. Leia assim. E aí vem a seguinte, a outra palavra que deve ser lida. Um exemplo está em Josué 6, verso 9, cujo texto hebraico diz, o texto vocalizado diz assim, aparentemente, tokau, que deveria ser lido como tokiu,
Só que quando você... Takyu, deveria ser lido como Takyu. Só que quando você lê, ele tem um círculo em cima da letra, do Ain, e você vai na margem, está escrito assim, Kere, Teki, e termina com um Hirek. Termina com um Hirek. Gadol. E aí vai ser um Hirek. E aí você deve ler com as vogais que estão no texto. Complicado, hein? Com as vogais que estão no texto, mas com as consoantes que estão marcadas do lado. Então você vai terminar com Hirek, não vai ler Toku, Toku. Você vai ler Toke-e, Toke-e. Um exemplo muito claro disso é a palavra o nome do Eterno. O nome do Eterno você vai encontrar, e aí é chamado Quere Perpetuum, que é você deve sempre ler assim, então não marca, não tem nenhuma marca. Mas encontrou as consoantes do nome de Deus, as vogais que estão embaixo não devem ser lidas junto com as consoantes, filho de Deus. Não devem ser lidas. Devem indicar uma nova leitura. E qual é a leitura? Adonai. Adonai. Entretanto, como Adonai tem um Hatef Patar, uma letra extremamente breve, Adonai, não é Adonai, Adonai. Quando ela vai para baixo de um Yod, por regras de vocalização, ela se transforma em um Sheva audível, perde o Patar. E aí se transforma naquela ideia lá do nome Jeová, que não é a pronúncia correta. Terminamos aqui, pega a ideia, vamos seguir. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aplicação das regras gramaticais hebraicas aí que vocês têm aprendido. O Eterno abençoe você, que Deus lhe dê uma excelente semana de estudos. Um grande abraço, Shalom Velehitraot. Tchau. Vamos ao nosso exercício? No exercício de hoje, eu quero fazer uma revisão da aula anterior. Nós não colocamos exercício, mas eu trouxe o exercício agora para vocês. Qual grupo de letras é composto exclusivamente por guturais? A letra A, B, C ou D? Coloque aí a alternativa que você acha que é correta. Escreva aí no caderno, vou dar um tempinho aí para você. Dê uma pausa no vídeo, copie a questão e responda. Muito bem, já respondeu? Vamos avaliar. Eu vou começar aqui de cima para baixo. Na letra A, você tem o Ain. Gutural? Gutural. Você tem o Tav. Gutural? Não, não é gutural. Tav não é gutural. O Re e o Aleph são, mas o Tav não é. Então, descarta a letra A. Vamos para a letra B. Re, gutural? É. Vav, gutural? Não, Vav não é gutural. Ain é. Bet também não é. Então, descartamos a letra B. Vamos para a letra C. Você tem um Re. É gutural? É. Mas você tem o Tav novamente. Então, não é esta letra. Então, só sobrou a letra D. Vamos ver? Re é gutural? Sim. Aleph é gutural? Sim. O Ain é gutural? Sim. E o Het gutural? Também é gutural. Então, quem marcou a letra D? Parabéns, você acertou essa questão. Muito bom. Significa que você está estudando a língua hebraica. Vamos à próxima questão. Quantas vogais breves possui a palavra motzá? Quantas vogais breves possui a palavra motzá? Vamos ver? Nós temos aqui uma vogal, que é o Rolen Vav, e nós temos aqui uma outra vogal, que é o Kametz. Eu já pronunciei para você, motzá, então você já sabe que o som é de A, então aqui, portanto, é um Kametz, não é Kametz Hatuf. Quantas vogais breves nós vamos ter aqui? 1, 2, 3 ou nenhuma? O que você acha? Marque aí, copie no seu caderno este exercício e responda. Muito bem. Nós temos aqui o Rolen Vav. Rolen Vav é uma vogal breve ou longa? Você sabe que é uma vogal longa? Muito bem. E o Kametz é uma vogal breve ou longa? É uma vogal longa. Portanto, nós não temos nenhuma vogal breve aqui nesta questão. Quem marcou a letra D acertou. Parabéns. Agora eu quero que você escreva o nome destas vogais aqui, destas letras, tá? Olha só, nós temos aqui a primeira, segunda, esses dois pontinhos aqui, os três, tá vendo? Coloque aí, dê uma pausa no vídeo e coloque a resposta aqui destas letras. Eu vou aguardar que você coloque as respostas. Pause o seu vídeo aí e coloque as respostas. Muito bem, já escreveram? Vamos então à correção? Aqui nós temos um Hirek Yod, tá certo?
Na verdade, essa bolinha ela fica um pouquinho para cá, é porque na configuração para escrever hebraico usando o teclado em português é muito complicado. Mas ele é um pouquinho acá porque ele fica, embaixo da consoante que fica imediatamente anterior ao Yod, tá? Mas o nome dessa vogal aqui é Hirek Yod. Quem escreveu Hirek Yod, parabéns, você acertou. E qual é esta vogal aqui? Que vogal é essa? Tserê. Quem marcou Tserê está de parabéns, quem escreveu aí esta vogal longa, Tserê. E a letra C, como é o nome desta vogal? Kibbutz, é o nosso U, é uma vogal breve, tá certo? Kibbutz. Se você colocou Kibbutz, acertou. E aqui, este Vav com um pontinho dentro, que na verdade não é Vav, aqui você lê como Shurek, não é Shurek, tá? É Shurek. E aqui como é que você vai escrever? Shurek, uma vogal longa, é o nosso U. A diferença desta para esta é que aqui é um U breve, aqui é um U longo. E a última, o que você marcou? Rolenvav, foi assim que você escreveu? Parabéns, você acertou. Rolenvav é o nosso som de O, é uma vogal longa. Muito bem, vocês estão de parabéns, estão acertando todas as questões. Continuem estudando, revise em casa, pegue o caderno, escreva. Se você ainda não decorou, escreva mais de uma vez. Coloque as vogais embaixo de várias consoantes para você poder fazer leituras diversas. E eu quero mandar um desafio para você. Sabe qual é o desafio? Você vai tentar escrever o seu nome e vai enviar para mim, tá certo? Eu vou colocar no link da descrição o meu número de telefone. Você vai tirar uma foto, você vai escrever no seu caderno, pegando o conhecimento que você já tem, e você vai tentar escrever o seu nome usando as consoantes e usando as vogais. Só um detalhe que eu esqueci de avisar. As vogais, elas nunca aparecem sozinhas. Nunca elas vão aparecer sozinhas. Por exemplo, você não vai ter o kibbutz, porque ele sempre tem que ficar embaixo de alguma letra. Elas não aparecem só, tá? Então, por exemplo, se o seu nome começa com E, como é que você... Por exemplo, o meu nome, Eleazar. E agora, como é que eu vou escrever? Aí eu coloco um Ain no começo, porque ele não tem som. E o meu nome, de fato, começa com Ain, porque é um nome hebraico. Ain, e aí você bota o Tserê embaixo, ou o Segol, você escolhe a vogal que você queira usar. Se o seu nome começa com I, aí você coloca um Aleph, por exemplo, ou um Ain, e coloca o Hirek embaixo, ou Hirek Yod. Isabela, por exemplo, aí você vai colocar um Aleph. Nunca coloque uma vogal sozinha. Ela sempre vai estar embaixo de alguma consoante, tá certo? Então, o desafio para você é esse. Você vai colocar aí o seu nome, vai escrever no caderno e vai enviar para mim no celular e eu vou dizer se você acertou ou não, tá certo? Envie no meu número de WhatsApp e eu vou ter prazer. Eu sei que vai ter muita mensagem, mas eu vou ter o maior prazer em olhar cada letrinha, cada nome que foi escrito e dizer se você está de parabéns ou não, tá bom? Na próxima questão, você tem aqui várias opções para você marcar a que está correta, a opção mais correta. Então, dê uma pausa aí no seu vídeo e escreva, marque a opção que você acha que é correta, tá bom? Pause o vídeo e escreva aí toda esta questão. Vamos então à resolução? Vamos à resposta das questões? Vamos lá. Letra A, você tem aqui Hatef Patá. É A, tudo bem, tá certo. Aqui você tem um Shevá Segol, ficou meio embolado aqui, mas tá certo. É um Hatef Segol, que é o som de E. E aqui você tem um Hatef Kametz. É som de U? Não, aqui deveria ser som de O. Letra A está errada. Vamos para a letra B. Hatef Patá. Aqui deveria ser o som de A. Um E já está errada. Desqualifica a letra B. Vamos para a letra C. Hatef Patá, muito bem, som de A. Hatef Segol, muito bem, som de E. Hatef Kametz, muito bem, som de O. Letra certa? É a letra C. Se você marcou a letra C, você está de parabéns, muito bem. Por que a letra D não pode? Você tem aqui Hatef, olha só, aqui está certo, Hatef Patá, mas o Hatef Kametz tem som de O, não um som de A, tá certo? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.